O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem que são os santos? Em primeiro lugar, a palavra santo significa aquele que é separado. Aquele que vive diferente, está no mundo, mas não vive como o mundo. A primeira leitura diz assim: que os santos são aqueles que alvejaram as suas vestes na tribulação e no sangue do Cordeiro. Então aí a gente entende que para recebermos a palma da vitória, os santos são aqueles que estão com a palma da vitória na mão. Para recebermos a palma da vitória é preciso passarmos pela tribulação. Sabermos passar pela tribulação, porque tribulação todo mundo tem, mas nem todos sabem passar por ela. Ser santo é passar pelas dificuldades em Deus. Ser santo é viver na intimidade com Deus, porque não tem como ser santo se eu não tiver oração, se eu não viver se eu não tiver intimidade com Deus. Depois, a segunda leitura fala do presente que nós recebemos de Deus, que é a filiação divina. Se nós éramos escravos, agora somos livres, e além de livres, somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros da salvação, da vida eterna. E se somos filhos, somos a imagem e semelhança. A santidade consiste nisso, em viver toda a nossa vida buscando nos assemelhar a esse Deus.
Depois, é interessante este evangelho. Em primeiro lugar, fala de uma montanha. O que é a montanha na Bíblia? Eu estou alto no monte. Se vocês observarem, Jesus sempre ia no monte orar. Qual é o significado disso? Se vocês prestarem atenção, as igrejas antigas, a maioria foi construída no monte. O significado é: quanto mais alto eu estou, mais próximo de Deus. Então, no monte é proclamado as bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz. Então, ser santo significa ser feliz. Será que somos felizes de verdade? Será que o mundo é verdadeiramente feliz? E aí nós vamos entender. Será que quanto mais eu tenho, mais eu sou feliz? Quantas pessoas têm suicidado hoje? Quantas pessoas têm problemas emocionais seríssimos? Crise de ansiedade, depressão, tantos problemas emocionais, psicossomáticos, que têm adoecido esta geração. Será que somos felizes? Bem-aventurado. Aí nós vamos agora entender a primeira bem-aventurança, que para mim é uma das principais e que resume todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, bem felizes são os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus, a salvação. O que significa ser pobre em espírito? Será que é andar maltrapilho? Será que é não se cuidar? Será que é não ter nenhum bem? Será que é não ter nada de dinheiro, nem trabalhar para não ter dinheiro? O que é ser pobre em espírito para entrar no reino dos céus? É se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. Esse é o pobre que Deus quer. Se esvaziar do seu egoísmo, se esvaziar da sua maldade, se esvaziar do seu julgamento, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, do orgulho que te faz achar melhor do que o outro, mais importante do que o outro, mais sábio do que o outro, a ponto de nem precisar de Deus, autossuficiência. Então, ser pobre de si mesmo e ser rico de Deus. Aí nós vamos entender. Aquele que é pobre de si mesmo, ele vai usar as coisas, ele não vai ser dono. Ele vai amar as pessoas, ele não vai ser dono. Quantas pessoas que quando separam, matam, porque eram donas. Nós não somos donos de nada, nem de ninguém.
Se somos pobres, não somos donos. E se somos pobres, somos felizes, porque a nossa felicidade está em Deus. Em Deus. E se a nossa felicidade está em Deus, se a gente perde alguma coisa, não abala a nossa felicidade. Por isso, bem-aventurados, por isso que os santos são felizes. Porque Deus a gente não perde. Então isso, meus irmãos, é ser santo. Aí nós vamos entender por que os países de primeiro mundo têm o maior índice de suicídio. Porque eu posso ter tudo, mas se eu tiro Deus, eu perdi o principal. Eu perdi o principal. Eu posso ter uma alimentação por dia, mas se eu tenho fé em Deus, eu venço. E eu tenho felicidade. Um dia eu vi um sorriso, que foi o sorriso mais feio que eu já vi. Isso não é uma crítica não, porque me marcou profundamente. Só tinha as duas presas aqui, ó. Mas foi um sorriso que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi o sorriso que mais expressou felicidade até hoje da minha vida. E aquela senhora falou para mim: padre, eu sou feliz. E ela não precisava dizer nada para mim. Foi o sorriso que mais me evangelizou. Aquele sorriso me marcou, é tanto que nunca mais eu esqueci. Nunca mais, saiu da alma. Talvez se fosse um de nós, ou eu, não teria sorriso, não teria sorrido, porque eu ficaria com vergonha, porque não foi bonito, mas expressou a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos e irmãs, Deus hoje nos chama a sermos bem-aventurados, e a começar sendo pobre em espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja